Olá, boa noite. Eu vou, nesse momento aqui, chamar a Neide, que é a nossa convidada de hoje. Só um minutinho, vamos lá. Neide. Aguardando a Neide entrar, tomara aqui tudo certo. Vamos falar hoje de um tema muito pertinente, mas gostoso. Acho que a Neide não conseguiu entrar. Neide, você está aí? Vamos lá. Acho que vamos cancelar e ligar novamente para a Neide. Neide, vamos esperando. Boa noite a todos, por enquanto aqui. Aí, Neide. Ah, que bom. Você está Oi, boa aí? noite. Que bom Tranquilo? estar aí, tranquilo. Tá ouvindo, tá vendo. Estamos Tudo prontas certo. para uma live, Neide. Então, a gente vai hoje estar dando continuidade, né, a um tema mais uma vez pertinente à nossa realidade, né? E vamos apresentar a Neide, psicanalista, escritora, mais uma vez comigo, né, Neide, aqui. Eu também, Uhum. né, me apresentando antes de você, psicóloga clínica, psicanalista, e vamos bater um papo gostoso hoje. Vamos lá, Então, Neide. vamos falar sobre o tempo. O O que o tempo. tempo tem a ver com depressão, né? E que O tipo tema de de tempo hoje a gente está é falando? tempo e a depressão. É interessante a gente colocar, né, de forma bem, uma linguagem legal para as pessoas entenderem isto, gente. O Uhum. tempo e a depressão. Porque assim, a gente pensando em tempo, a gente lembra logo de relógio, né? Ou passado, presente, futuro, né? Mas será que esse tempo da psicanálise, do inconsciente, tem a ver com isso? Ou é com isso e além disso, né? É essa que fica a questão. A gente tenta não ser muito teórico, né? Apesar de que é meio que impossível, mas para as pessoas entenderem o sentido da depressão, da lentidão da depressão, né? Porque as pessoas, ao se deprimirem, elas ficam, parece que em outro tempo, mais lascivas, escondidas, recolhidas, né? E talvez seja importante também, né, Silvana, a gente falar um pouquinho sobre depressão e também como é que a gente vai dizer, os picos depressivos, que nem sempre um pico depressivo é exatamente um quadro de uma pessoa que é constantemente depressiva, né? Qual a diferença disso, como identificar o pessoal que está em A casa, gente que às chama vezes de depressão crônica, né, que as pessoas é chamam. transtorno depressivo maior, como os Maior, psiquiatras falam, né? O que é o diagnóstico. F32, né, relatado pelos códigos aí da Classificação Internacional das Doenças, né? Isso, Então, apesar que a psicanálise não se baseia muito nesses códigos, né? Mas a gente precisa entender deles, saber deles, para saber o que estão falando aí em volta, né? É uma outra leitura, uma outra abordagem. A gente precisa entender essas nomenclaturas, essas sintomatologias dentro do CID-10 e tudo mais, mas a gente não aborda uma especificamente corda, dessa forma, né? e que é Uma outra. importante, às vezes, né, por muitas vezes para a maioria das pessoas, a importância, às vezes, da classificação voltada para documentos, né?
para necessidade de atestados, enfim, mas a psicanálise, que hoje a gente está mais voltado aqui, que é a nossa área, né, ela não leva totalmente a essa classificação. Então, voltando aí falar sobre esse tema de hoje, é muito importante a gente se atentar, antes de mais nada, aos sintomas depressivos, né? O que diferencia o quadro? Porque hoje a gente tem muitos diagnósticos, né? Baseados aí nessas nomenclaturas e na medicamentalização. Então, até eu estive lendo aqui o livro da Maria Rita Kell, que se baseia nesse sentido da depressão, né? O Tempo e o Cão, que fala a atualidade das depressões, né? O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões. Silvane também andou lendo ele. É uma bíblia, né? Quase que da Maria Rita a respeito das depressões. E é muito interessante. E muito compatível, porque ela coloca, com o tempo, né, Neide, com o nosso exatamente, tempo vivendo hoje. Uma releitura mais atual, né, do que é a depressão hoje, não só aquilo que, por isso que é interessante a gente abordar aqui o sentido que ela fala, porque é uma forma de identificar melhor essas diferenças. Por exemplo, o que é uma pessoa que a gente pode chamar de depressiva, né? Pessoa que está ali, ela não vem de hoje ou de um episódio depressivo, né? A gente vê episódios depressivos em todas as estruturas psíquicas que a gente chama em psicanálise para conseguir entender, né, o que fazer com cada paciente. Então, dentro de todos os quadros, que a gente não vai colocar nomenclatura aqui, porque o conhecimento popular ele tem um outro sentido, por exemplo, para a palavra histeria, para a palavra neurose, para a palavra psicose. Então, enfim, vamos deixar isso de lado para as pessoas não misturarem, não acabarem levando isso muito para um lado que não é verdadeiro dentro da psicanálise, né? A nomenclatura é uma no gosto popular, na sabedoria popular, mas para a psicanálise ela tem outro conceito, bem mais profundo, que não é só isso e não é nem isso, né? Então, dentro de todas as estruturas, a gente pode ter picos depressivos, né, Silvane? Mas é diferente daquela pessoa que é depressiva. O depressivo, ele já vem lá com uma conduta desde a sua história, desde a sua infância. Como que isso acontece, né? Aqui lendo a Maria Rita, que deixa isso com uma clareza muito pertinente, e olha que fica uma questão aí muito interessante para a gente pensar nos dias atuais. Também nessa questão que eu também venho falando com uma colega minha, que é a Jéssica Gris, sobre o cuidado emocional com os bebês, né? O que acarreta isso lá no futuro? E isso está diretamente ligado, né? O que fazer com o bebê pode levar a uma consequência de pessoas depressivas lá no futuro, né? Mas eu vou deixar a Silvane também contribuir, senão eu começo a falar que não para. Depois eu termino Eu penso assim, lendo também o livro do Nasio, né, A Depressão é a Perda de uma Ilusão, a gente vê com uma responsabilidade, né, Neide, muito intensa em falar em depressão, né, pela amplitude dela, as características, né, enfim. Ué? Me perdi. Então, aqui. Caiu? Caiu e eu não tinha conseguido voltar. Bom, já estamos aqui. Então, a responsabilidade, né, que nós temos hoje perante ela, e quando a gente fala, né, de depressão hoje, você fala assim, nós estamos deprimidos, estamos com sintomas de depressão, né, como você diz, né? Não instalado a depressão, relacionado, associado à história daquela pessoa. É muito importante a gente entender, né, de como ela veio vindo, né, da mãe, do bebê, né, das recorrências da vida dela, né, dos movimentos interrompidos, enfim, de tudo isso. Mas eu só queria, quando a gente começou, Neide,
o tempo e a depressão, né, eu gostaria de estar só colocando assim, além do que você falou, a forma como hoje nós estamos percebendo através desse tempo, né, como nós Uhum. estamos percebendo o tempo e o que ele está influenciando dentro de nós, que é exatamente o que as pessoas têm dito. E lembra, né? Lembra das lives anteriores que vem vindo fazendo uma construção, né, Uhum. do tédio, da solidão, né, e a gente veio parar Uhum. hoje na depressão. E E eu o tempo. penso em o tempo, que eu acho que é muito feliz, né, a gente falar sobre isso hoje, né, do tempo. O tempo é a depressão e como ele influencia na nossa vida biológica, a nossa vida de saúde mental, Uhum. né, E, dando isso aí, mais ou menos que. e dando também continuidade a essa questão do tempo, do depressivo, por que que hoje, é claro que a Maria Rita Kel, ela coloca numa questão mais assim também da contemporaneidade, de um tempo genérico da nossa época, né? Mas a gente não vai abordar isso. A gente vai falar um pouco sobre o que que esse tempo dentro do quadro de pessoas depressivas mesmo. Por isso que, antes de colocar isso, eu gostaria de continuar falando só um pouquinho a respeito dessa diferença de quadros depressivos e de picos depressivos, né? Uma pessoa depressiva, ela vem lá da sua infância, nesse histórico, por N questões, que até se tiverem curiosidade, a gente pode fazer uma outra live falando sobre como é que eu vou dizer, quase que uma gestação, né, que é da formação desse quadro de pessoas depressivas para a psicanálise, logicamente, como que isso se forma nessa Isso, produção do sujeito, né? inserindo uma personalidade diferente, né? Não seria quase que uma personalidade, Uma porque senão a gente coloca isso mais dentro de uma. melancólico, né? Mais melancólico. A melancolia, ela vinha, por exemplo, a Maria Rita, ela coloca esse conceito da melancolia do tempo de Freud e a depressão hoje na nossa época, né? Como se fosse uma releitura ou um novo quadro de algo semelhante, mas que não é a mesma coisa, né? Que dentro dos quadros melancólicos há uma diferença para o depressivo também, por questões de constituição, né? Lá na constituição do próprio sujeito. Mas, voltando a falar, por exemplo, uma pessoa que tem lá a sua vida normal, ela tem os seus altos e baixos, né? E aí a gente entra, às vezes, nos quadros bipolares, né? Que você pensa, bipolar ou é depressivo ou é maníaco, né? Você está lá em cima, está lá embaixo. E não é só nos quadros bipolares, né? Que a gente coloca essas sintomatologias. Qualquer estrutura, né, qualquer pessoa que está dentro aí do mundo pode sofrer esses picos, não só os bipolares, mas isso, por exemplo, os bipolares eles têm uma constância também de picos de alto e baixo. Agora você aí em casa, que de repente tem as suas tristezas, tem as suas frustrações, de repente acontece uma coisa na tua vida, você vai se sentir frustrado, você vai ficar triste, vai ficar deprimido, vai. Mas isso não é um quadro de depressão constante, não é uma coisa que você talvez precise usar medicamentos, né, para vencer aquilo. O que que fica bem claro? Que muitas vezes o excesso de medicamentalização dificulta até o diagnóstico, porque a pessoa, ao ser medicamentalizada em excesso, ela acaba parando de sentir, porque fica com tudo muito nivelado, controlado dentro das nossas questões cerebrais, né, dos nossos componentes cerebrais. Então, isso dificulta as emoções fluírem, ela fica mais num sentido estabilizada, né? Então, esse é um dos perigos desse excesso de medicamentalização e excesso de diagnósticos de pessoas depressivas. A gente precisa procurar entender o que é um quadro depressivo, o que é um pico depressivo, o que é a depressão, né? Que é a outra coisa que é isso que a gente vem falando hoje. É normal ficar triste, gente? É normal ficar deprimido. Muitas vezes, claro,
Se a gente não fica deprimido, como é que você vai saber o que que é alegria? Faz parte do ser humano, a vida não é essa estabilidade. A gente tem altos e baixos. E lidar com isso faz parte da vida, da própria questão da felicidade. Né? Porque a frustração, o não, o limite, ele está dentro das questões da castração, lá do complexo de Édipo, e fazem parte do desenvolvimento psíquico. A gente precisa saber lidar com questões que nos deixam, né, para baixo, com a tristeza, com a raiva, com a frustração, com o Antineides, tédio. quando chega, né, esse paciente, importante, como quando você diz é normal, né, faz parte, e também quando chega um paciente, a gente logo pergunta há quanto tempo, porque existe, né, há quanto tempo você se sente assim, porque existe um parâmetro, né, que mede, né, dentro desse CID, da classificação, né, o período em que isso é classificado como depressão, mais do lado psiquiátrico. Mas a depressão a gente pode entender como um conjunto de sintomas, então, observáveis, né, que dá para você observar. Sim, A gente está falando e de defeito sintomas, duradouro, né? isso, dos efeitos duradouros, mas a gente está falando de sintomas que é, ele é apresentado, a pessoa consegue observar, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, aquela pessoa é depressiva, aí já é uma outra, né? Um outro lado a ser observado, né? Um outro viés. E o essencial é procurar ajuda para saber diagnosticar isso, É, né? Porque o que que eu estou exato. falando aqui a respeito disso? É do que a sabedoria popular, o que as pessoas sabem, o que as pessoas falam, mas nem tudo que a gente aprende, assim, popularmente falando, é de fato. Por isso que essas questões aí de observar, de ver repetição, principalmente na adolescência, né? A adolescência é um pico muito grande do início de quadros depressivos, né? E como que eles reagem. É importante observar sempre as pessoas ao nosso entorno e ver como que isso está se desenvolvendo. Por exemplo, quanto tempo isso demora a passar, a pessoa consegue sair disso, ou ela sai muito pouco, ou fica naquela variável que nunca tem um quadro de felicidade. Enfim, é importante as pessoas observarem para procurar ajuda, para saber mais. E aqui também ninguém está falando contra a medicamentalização, mas sim contra o excesso, né? Contra, muitas vezes, a falta de saber, de fato, de ter paciência para diagnosticar e também de querer um resultado imediato, né? Porque mesmo o medicamento, ele também não tem esse resultado imediato, né? E como a gente sabe, através da observação do comportamento, que esses quadros depressivos, eles têm sim um resultado muito positivo em terapias de psicoterapia, aqui falando da psicanálise especificamente, né? Que a gente encontra ali na história do sujeito, não os motivos só que ele acha que são dele, mas muitas vezes que são inconscientes dessa constituição do sujeito, né? Então, e também falando um pouco desse. Exatamente onde não é observado. É por isso, né? Porque a gente vai entrar em psicanálise, né? No ponto onde esses sintomas não são o que há por trás desses sintomas. Né? Quais as ilusões, né, vividas, como diz aqui, né, no Násio, quais as ilusões vividas, qual é a perda, né, qual é, enfim, os desejos, né, não estabelecidos por ele, né? E, além do mais, o que a gente pode pensar também é o fato de que, de alguma maneira, essa pessoa ela vem anulada, né? Ela sai totalmente de si, né? No processo depressivo. É Na como se verdade, fragmentasse ela, né? o sujeito depressivo, ele não tem um desejo, né? Eu acho que não tem. Então, A aqui, ausência até de que desejo, gente. A ausência não de é verdade, não necessariamente uma ausência, mas ele abre mão do desejo, né? Então, mas isso é uma questão mais teórica, que é bom a gente não se aprofundar aqui, porque vai dar muita confusão
aí na cabeça do pessoal, né? Daí começasse, por exemplo, pensarmos o que aconteceu na minha história, começa a imaginar, fazer julgamentos ou tirar conclusões. Então, já tem IA demais aqui no nosso tempo para dar respostas nesse sentido, para confundir, né? Então, o Uhum. ser humano, ele é observável, a gente vai olhar para o ser humano como um sujeito, com o sentimento dele, responder a ele como outro ser humano, né? Não como uma questão aí de dar respostas prontas, não é essa a intenção, mas sim fazer com que a pessoa comece a se observar, comece a observar as pessoas ao entorno, a questão do tempo também, que por exemplo, por que isso foi trazido hoje? O depressivo, ele tem um tempo mais lento, né? E o que que isso quer dizer? Por exemplo, nós já vivemos numa pressão. Hoje o tempo é tudo para ontem, né? A gente não quer nada para hoje, é tudo para ontem e amanhã tem que estar tudo certo. Então, como que esse sujeito que já tem um tempo mais lento, e por que que ele tem um tempo mais lento? Justamente por é, ele abrir mão do próprio desejo, mas isso lá na constituição do sujeito, conforme o tratamento que recebeu, conforme a interpretação que ele teve desse tratamento, enfim, tudo é observável e também dentro da análise resgatado esse histórico, né? Essas percepções. Quem faz análise aí sabe como é que funciona, né? E quem não faz, às vezes, de repente pode ter uma curiosidade de saber como que funciona, por que que essa pegada do inconsciente é capaz de resgatar essas memórias afetivas e trazer as respostas, que é da própria pessoa, para ela entender o seu comportamento, entender as suas reações, porque o nosso tempo, ele vive essa questão já da exigência. E essa exigência no tempo não é do sujeito, é do outro. Por exemplo, todo mundo tem o seu trabalho, e o seu trabalho tem o tempo. Você está lá trabalhando 8 horas por dia, menos, sei lá, conforme cada carga horária, mas você tem alguém que talvez coloque para você situações, ou um patrão, ou um fornecedor, ou você está sempre dependendo da demanda do tempo do outro. E essa demanda do tempo do outro é exatamente Isso. aquilo que traz um incômodo para o depressivo, porque ele já vive um tempo mais lento, porque é a capacidade dele. Não quer dizer que ele é incapaz de jeito nenhum. São pessoas extremamente inteligentes, capazes, como qualquer um. Mas aqui dentro, essa exigência do outro causa um incômodo, causa uma angústia. E o que que ele vai fazer com isso? Ele trava muitas vezes e acaba se retirando. E se retirando, isso quer dizer se recolhendo na própria depressão. E aí o Uhum. sujeito se coloca no quarto, na cama, nas cobertas, se esconde, porque ele não sabe lidar com esse tempo do outro, com essa demanda exagerada, né? Por isso a questão desse tema hoje, de colocar o tempo. Não sei se o Vani está fazendo sentido aí no que você Está conseguiu ler. fazendo, e o que eu gostaria também, a gente vai ter que entrar um pouquinho, né, é que na questão do virtual, né, dos objetos eletrônicos, né, no que a gente pode estar entendendo, não tem como, acho que, fugir, né, da ideia de que essa tela, né, de alguma maneira, ela, ela, ela anula, muitas vezes, quando a questão de como esse tempo está sendo é, desenvolvido, contemplado, né? Nós não conseguimos mais, de alguma maneira ou de outra, entender esse tempo de quem somos nós, né? Quando você falou no tempo do outro, né, que ele se esconde, né? Eu fiquei pensando nas questões da orientação temporal, né, da orientação espacial, né, de que não está conseguindo, as pessoas não estamos conseguindo é, dar espaço para entender quem somos nós além da tela. Né? O corpo, a sensação,
E isso A interação, né? da interação. E hoje Interação tem um física. termo muito interessante, né, que estou me lembrando aqui também da questão do tempo Cronos, né? Um Uhum. tempo Cronos e Kairos, né? Que é o tempo cronológico. Como que é essa acronia, né? Ele passa tão rápido, e ao mesmo Pois é. tempo a atopia, né? Que é essa ausência de lugares, dentro de nós, de como nós percebemos esse mundo, essas cores, essas sensações, né? Então, o processo depressivo com relação à tela é algo quase, porque nós estamos falando de vazio, né? Ao mesmo tempo. É um vazio de sentido, né? Vazio de sentido desenvolvido e criado por uma espécie de pressão, né? De que não consegue se ter a liberdade automaticamente de estar vivendo essas situações no ser, né? Então, já Então, que você falou de tempo, Cronos e Kairos, né? Interessante que são palavras assim que a gente só vai ler quando se depara com filosofia, com essas teorias assim mais complexas, né? E daí parece que a gente está falando grego e tá mesmo, né? parece, mas Quase assim, isso. como que a gente não vai colocar, né, essa questão da mídia, da IA, né, que Uhum. descorporiza o ser humano, Neide, descorporiza todo, Desumaniza, né? humaniza. Desumaniza. Hoje eu Eu estava olho para pensando. você na tela, né, isso é só um exemplo, né? Cadê Uhum. teu cheiro? Cadê, Uhum. né? Já não tem mais sentido a vida, né? Então, eu estava pensando justamente isso hoje, que eu estava lendo ali nos grupos e numa série de outras coisas a respeito desse medo, né, dessa inteligência artificial que está vindo aí. Esses dias até na Academia de Letras a gente estava conversando com um rapaz lá que veio nos apresentar uns livros e a gente estava falando desse tema, né, dessa reação à inteligência artificial. Mas a gente sempre teve novidades, né? Por exemplo, quando não se tinha carros, eram as carroças, aí veio o carro, todo mundo falando mal do carro, e aquele medo, nossa, e agora? Vai ser dos cavalos, né? Aí veio o telefone, nossa, mas e agora ninguém mais vai se ver, porque o telefone, por que eu vou ver alguém se eu ligo? E aí houve até uma pesquisa na época que diz que as pessoas que se telefonavam mais vezes, elas se encontravam mais vezes presencialmente. Então aquilo não foi negativo, mas sim um desencadeador de novos encontros, né? Mas o medo gerava assim um pânico, porque é o novo chegando. E aí a gente entra uma outra abordagem que não é depressiva, né? Mas fóbica às vezes. Desse medo do novo. Tudo que é novo assusta. Então, essa inteligência artificial, olha aqui, gente. Quem sabe o que é psicanálise, sabe o que é transferência. Você pode ter transferência pelo computador, pelo celular, pode. Funciona normalmente e não vai atrapalhar, a terapia é a mesma. Embora com algumas ressalvas, né? De poder ver mais os visuais, de poder estar ali com a presença, né? A importância do apoio, muitas vezes, física, no consultório, tem alguns, assim, parênteses, né? Mas por exemplo, substituir um abraço. Será que a inteligência artificial vai ter capacidade para isso? E justamente aquele dia na conversa na Para gente academia, que conhece isso, vai ficar difícil, porque nós somos, né? Nós já então, conhecemos o abraço, né? mas faz parte do ser humano esse Pois toque. É é, como se ficasse outra falta. Então, às vezes, tudo isso vai ser necessário para que haja um retorno, de repente, para uma outra fase, de voltar a valorizar o ser humano. Hoje a gente está valorizando a máquina, que isso veio num boom desde a era da industrialização, e a gente não parou. Sempre foi olhado mais para a máquina do que para o ser humano desde então.
E vai ter que chegar um momento em que a gente vai ter que desacelerar, porque o ser humano ele não pode ficar como coadjuvante. É por trás de um computador tem sempre um ser humano. Por trás de uma palavra tem um ser humano. Por trás de um abraço tem um ser humano. E outra coisa que eu achei muito interessante é, por exemplo, a arte, né, que foi a questão daquele dia da academia. Como que vai ficar a arte? Porque hoje a gente tem inteligência artificial que faz artes maravilhosas, né? Mas Mas aí entra a questão da sublimação do artista. Como que a máquina vai devolver para ele um resultado da própria sublimação? Daquele desejo de dizer algo de uma forma, vamos dizer assim, pintando uma tela. É uma outra linguagem, mas é uma forma inconsciente e emocional de expressão que não tem máquina que substitua. Então, não tem como o ser humano se perder no meio do caminho. É só a gente confiar um pouquinho mais, talvez, até no próprio processo, né? Então, eu não me desespero diante disso, porque eu sei que o ser humano é um ser humano. Não tem, sempre veio outras coisas, claro que causa uma reação, mas é um outro novo vindo, né? A gente fugiu bastante do assunto, mas só fugimos. para, de repente, A colocar gente essa questão do também, tempo, né? eu pensei que não pudesse deixar de colocar a questão da inteligência artificial, porque a rapidez com que isso se toma, né, como eu disse na outra live, a gente precisa ficar recalculando rota o tempo inteiro, não dá tempo de parar, né? E aí não tem Uhum. memória, não tem, não consegue ser alguma coisa, né? Não tem história, porque você olha ali, já muda, tem que acompanhar rapidinho, não tem acompanhamento, não tem espaço, Então, mas não aí eu tem me vejo lugar dentro assim, de si próprio, né, Neide? Por isso que você estava é, me dizendo sobre as plantas, você estava me dizendo sobre o andar de bicicleta que você fez, uhum, né? A paixão que você tem pela arte, pela escrita, pela pintura, né? Não que uhum, todos, né, poderiam e devem, desenvolver essa arte, mas entender até que ponto ao, a, a que arte dentro de si está ausente, né? é. A música é o afeto da alma, né? E Até aí a que gente volta para Kairos, né? volta Que para é Cairo, isso. que Kairos é isso, exatamente, né? é um tempo do Kairos sentido, né? é o tempo do sentido, é o tempo é, é um tempo em que você, não sei se podia usar, mas é um tempo em que a gente pode sacralizar, né? Dar um sagrado para aquela vivência Isso. de Aquele tempo sentir, em que você sai de do tempo aprofundar cronológico e entra num e tempo em entra. que você aproveita de uma outra forma. Isso Agora, é como fantástico. que isso pode causar? Não tem como não causar a inteligência artificial, né? Esses Não, sintomas não tem. depressivos, não tem Então, como. é justamente sobre isso, né, Silvane, que é um ponto sobre a depressão também, que falta ao depressivo esse sentido, né, de dar para esse kairos. Onde está o kairos, esse tempo de sentido? Por isso o vazio, né? Só tem a questão cronológica, cronos do tempo, do relógio, que mede as horas, mas não a questão do kairos, essa questão que faz um sentido. O que, que é a vida se a gente não tem um sentido? Para que trabalhar? Para que ganhar o dinheiro no final do mês se eu não tenho vamos dizer, um sentido para ele? Eu não vou dar uma finalidade que faça com que Uhum. eu que eu sinta valor naquilo, mas não é um valor do dinheiro, é um valor do significado, do sentido, né? Então, viver a vida no vazio é uma dureza, é muito doído, e é É. isso que a gente precisa resgatar nas pessoas, que a gente pode dar um sentido, sim, que nada é definitivo, e que nem sempre as únicas formas de tratamento são amortecer a dor, porque ela vai continuar lá.
E olha, e a dica é, procure, se ver numa posição dessa forma, procure ajuda de verdade, com profundidade, né? Porque, como a Neide falou, é muito possível retomar, né, há sintomas que brilham os olhos, né, de alguma maneira, porque é importante entender e voltar, né, porque a gente tem percebido que as pessoas não brilham os olhos. A gente pode estar fugindo um pouquinho, mas de alguma maneira são sintomas depressivos, né? Uhum. Precisa brilhar o olho, precisa de alguma maneira entender aonde que está, Precisa sair do nada, né? É o nada tá, do vazio entender do o porquê depressivo. e o para quê, né, dentro de tudo isso que a Uhum. gente tem falado aí, aquilo que a gente pode trabalhar e elaborar, né, Neide? Porque tem coisas aí, como a inteligência artificial que a gente está dizendo, nós somos mais ou menos reféns dela, né? De alguma maneira nós somos reféns, né, no dia a dia, no nosso trabalho, enfim, né? E na verdade é que se tem um cuidado com isso, porque muitas pessoas buscam as respostas ali, né? Claro que tem inteligências artificiais cada vez mais evoluídas e isso não vai parar, né? É algo que não se para mais, que vai só para frente e que vai trazer muitos ganhos, muitas questões positivas, né? Mas, por exemplo, um depressivo diante de uma inteligência artificial, se ele já está preso nesse vazio, nesse nada, nesse sem sentido, nesse tempo que não passa, né? Como que ele vai ver um sentido em algo que responde para ele de uma forma automática, como uma máquina, né? Então isso acaba agravando tudo ainda mais. Eu acho que é isso que você quis falar com essa questão da Agra inteligência é, artificial, né? Porque não há um olhar para o sujeito e dizer, "Pô, mas espera aí, que vazio? Como assim? Será que a máquina vai ter sensibilidade para entender isso? E as pessoas que entram nesse fluxo de só, por exemplo, viver sem tirar esse tempo do Kairos, né? Por exemplo, e fazer algo que me faça bem. Mas como? O que me faz bem? Não sei, o- você precisa é, descobrir. E como exatamente, descobrir? Né? porque Perguntando o que me faz bem. É como estar mexendo no desejo. Esse desejo que o sujeito deprimido acha que não tem, mas ele tem, está lá escondidinho, só está com, como é que eu vou dizer, falta de tesão mesmo, de ir lá buscar, de dizer, peraí, eu tenho, vou buscar. Fica aquela passividade do nada, da não reação, né? uhum, Então, a gente na terapia acaba despertando essa questão, onde é que está isso? Está escondido do quê? Por quê? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa? Como? Então, são questões que desestabilizam esse nada e que fazem a pessoa ter uma razão do porquê sair daquela mesmice, daquele tempo que não passa, daquela estagnação, de uma areia movediça, né? E o pessoal que está em casa também, se quiser mandar pergunta, alguma coisa, algum comentário, sim, fiquem à vontade, né, gente? Só claro, enriquece. só enriquece. E voltando não, mas não saindo da questão da máquina, né? Como que a gente entra na necessidade de que essa máquina produza algo semelhante em todos nós, no sentido de que, de alguma maneira, eu preciso ser vista. De alguma maneira eu preciso ser, aumenta essa necessidade de ser visto, né? E você vai de acordo com o que a máquina pede, com o que essa cultura da inteligência artificial pede. E aí, de alguma maneira, como que fica, né? Você Aí já fica. a gente está saindo, mas ao mesmo tempo penso que não tem como deixar, né, de falar essa questão mesmo de sugar o próprio ser, né? Como é que fica Bom, vazio? são dois, Suga, pontos interessantes, porque quando você fala que a pessoa entra na questão da máquina,
Eu acho que tem a ver com redes sociais, com essa Isso. devolutiva de seguidores, dessas coisas, né? O É, que que tem duas coisas importantes, não só essas, mas o que me vem assim muito de imediato, questão da dicção, né? da, Porque o que que é dicção? da, A dicção, aham. né? Isso, da dependência, né? O que Da que é dicção de dependência? adicto, né, que você está dizendo. Ah, Isso, tá. porque aí as pessoas Entendi. começam a ter necessidade disso, né? É, A viver em função daquilo, daquela resposta. E aí tem uma descarga, né, de componentes psíquicos aí que fazem essa demanda da adicção, né, de você ter um ganho, um retorno, e é isso que causa a dependência, né? Esse fluxo contínuo aí dentro do nosso cérebro de substâncias que fazem quanto mais a gente as produza, mais a gente queira produzir, né? Por isso que fica a questão muitas vezes de pessoas que têm realmente dependência dos aparelhos eletrônicos e das mídias sociais e tal. E também tem a questão do apego, né, da dependência emocional, que talvez seja o fator mais que abrange a maior parte de pessoas, né? Eles têm essa questão de, por exemplo, eu preciso, isso que você falou, eu preciso de likes, eu preciso ser vista, eu preciso ser amada, eu me sinto importante quando eu tenho seguidores, quando as pessoas visualizam o que eu posso, quando me respondem, quando interagem. Por exemplo, o Instagram tem lá um numeral, alguma coisa que faz você exatamente. crescer e aquilo fica mandando recadinho que você está melhor, que teu post isso foi lá em cima, não sei o que, a pessoa começa a criar um vínculo com isso, ao invés de resolver de fato sua demanda aí das questões emocionais que estão diretamente ligadas com aquela pessoa lá dentro dela sem não saber. E ela entra numa neura disso que acaba não tendo nenhuma vida realmente. E aí o Kairos foi pro brejo, né? Porque aquilo se toma o tempo todo cronológico dela em função de algo que não dá retorno nenhum na vida dela como satisfação, vamos dizer assim, saudável, satisfação de vida, de dizer, poxa, eu quero levantar cedo, porque além de tudo, quando se falou de exercício físico, natureza, fazer algo legal, o que a gente chama de sublimação, né? Pintar, desenhar, sei lá, tem pessoas que sublimam plantando um pé de alface no quintal, estão mil de feliz, né? Cada um tem a sua forma, tem outros que vão, sei lá, ter os seus pets, né? Uma forma de também ter algo positivo, um retorno. Mas onde que fica isso diante dessa dependência, né? Só que aí a gente vê essa geração nova também vindo com isso dentro deles já, que para eles não é essa estranheza que a gente vê, né, Silvane, que nos colocou agora há pouco. E só para assim terminar aí, para eu parar de falar, quando você falou disso, me lembrou muito a minha mãe, na questão de, por exemplo, ela veio de uma geração que não tinha carro, né? E ela veio acompanhando toda essa geração. Desde o carro, o telefone, agora o computador, o celular, e ela está lá. Do jeito dela, ela está acompanhando. Então, há uma necessidade, mas também há um desejo de ficar fora ou dentro. E a gente que vai escolher. Aí que entra o desejo de cada um, de querer ou não participar disso, né? Fica o convite e É, justamente despertar o desejo. despertar o desejo. E eu fico pensando quando a gente faz uma live para poder ajudar as pessoas a poder conhecer melhor os caminhos, porque os caminhos tem em qualquer lugar hoje, né? Mas de de auto reconhecimento de como você se encontra, né? De qual é o limite do teu espaço interno que não consegue mais se ver desejando, se ver contemplando, né? Se ver se ver sentindo. Os órgãos dos sentidos, eles ainda existem, né? Audição, visão, olfato, paladar, o que mais que tem?
tato, né? Então, eles ainda existem, a visão. E o que que eu E posso... são humanos, né? Então, exatamente, né? E como que esses órgãos dos sentidos, eles estão em nós? Será que eles estão só aqui nessa posição, né? Nessa posição em que limita, o fato, né? Limita completamente esse espaço, né? Não sideral, né? Como dizia, mas esse espaço de vida, de vivência e de vivência interna. Então, como é que está dentro de si? A gente se pergunta e nem dá tempo de se perguntar, viu? Porque, de alguma Então, maneira, o vazio já é mais, né? mas aí eu deixo uma interrogação bem grande, Silvana. Essa frase que você disse impacta. Não dá tempo de se Isso. perguntar. As pessoas entram no E ainda Cronos, bem que né? E não você saem percebeu mais. essa frase, entende? Porque até eu ia passar despercebida, né? Porque não dá Uhum. tempo. E você, o tempo, né? E a depressão, né? Então, o tempo é aquele que a gente escolhe, e pode ser absurdo isso, mas é assim. Enquanto você não é um sujeito desejante, você entra no tempo do outro. Mas quando você consegue olhar para dentro e descobrir o seu próprio tempo, você pode sim desejar e viver a sua vida no seu tempo. E isso fica tanto para depressivos como para pessoas que têm só picos depressivos. É preciso olhar para dentro para entender tudo isso que faz bem para você, não só para o outro. Agradar o outro pode ser difícil ou fácil, não sei, mas agradar você começa pela escolher o seu tempo. E não é o outro que vai dizer, opa, agora sobrou meia hora. Porque até nesse livro fala muito sobre o tempo que as pessoas correm para economizar um tempo que elas gastam de uma forma positiva. Por Uhum. exemplo, estou só correndo, correndo para chegar logo em casa para ficar fazendo o quê? O que que eu faço em casa com o meu tempo livre? Né? Onde que eu estou, onde é que a minha cabeça está, onde é que eu coloco a minha energia vital. É isso que talvez todas essas máquinas estão fazendo com a gente, colocando tempo cronológico demais e o tempo que sobra cronológico a gente ainda vai lá e gasta com elas, né? Você chega em casa, senta a bunda no sofá e vai ligar o Instagram, vai ver o WhatsApp, vai ver um filme, vai ver não sei o quê, e a vida lá fora. E você aí dentro, né? Eu fico por aqui com essa frase, Silvana. E você aí fora e eu aqui dentro, né? E o tempo aí fora e você aí dentro. Exatamente. Mas assim, é bem isso que você está dizendo, e eu reforço, né, a ideia de que muitas vezes nós não, mais uma vez, nós não conseguimos escapar disso, né, dessa velocidade e dessa voracidade desse tempo. Não tem como, mas de alguma maneira o que importa, voltando para você, é olhar para dentro, né, e entender até que ponto esse sintoma, né, de vazio de si mesmo, porque como a gente disse na live passada, o vazio de si mesmo que eu digo, até que ponto, Neide, você já não conhece mais quem você é? Quais são os códigos dentro de você que você tem para se posicionar, para amar, né? Então, Para socializar, quais são os códigos dentro de você? Ou para silenciar, né? Às vezes o medo do próprio silêncio. É, é, é muito interessante a gente voltar para nós, né, e em questão de segundos, 1 minuto por dia, ou na hora que levanta, eu não sei, cada um tem o seu processo, né? E fazer mas é preciso escolher começar isso, né? É preciso escolher começar esse tempo.
Porque se esperar o tempo lá fora, o tempo do relógio, não vai existir nunca. É a gente Uhum. que precisa decidir quando esse tempo começa, né? Ao olhar para dentro é uma decisão que só cada um pode tomar por si próprio. Não vai acontecer um milagre de dizer, nas férias eu começo. Isso é tudo Isso. para dizer, eu não tenho tempo para mim, né? E aí que talvez entra a grande questão do depressivo, porque ele está ali naquele tempo que ele não quer olhar para ele precisa não é que não queira conscientemente, vamos deixar isso bem claro, né? É uma questão tudo inconsciente. Porque se a pessoa está ali sofrendo, não é porque ela quer, ela está ali com uma condição que ela não tem domínio, né? Ela não sabe o que fazer, ela procura fazer tudo que ela pode. Quando você Mas fala assim, esse tudo... a gente pensa muito na questão, que é um outro, né, lance, mas um fato do aumento da taxa de suicídio. Até onde vai tudo isso, né? É um outro aspecto, mas a gente está percebendo o vazio, a falta de esperança, a ideia de que não, as coisas não vão caminhar mais, né, e eu vou então retirar minha vida. Não tinha um comentário aqui. Ah, tá. Aline, obrigada, Aline. Passando para deixar o abraço e parabenizá-la. Obrigada, Aline, amiga linda. Então, nós temos esse aspecto também, né? E lembrando assim a questão do suicídio, né? Ele está tão em alta hoje em dia justamente por causa dessa questão do tempo, né? Desse olhar para um tempo com esse outro significado, que não esse interiorizado do tempo do inconsciente, que é atemporal, que é um tempo que você pode viver, por exemplo, um tempo feliz. Tem tanto dessas coisas assim, às vezes nos posts de felicidade, de momentos maravilhosos. Por que ao invés de a gente estar vivendo um momento maravilhoso, a gente está lá fotografando? Parece que a gente tem uma necessidade de marcar o tempo que a gente viveu aquele momento para não esquecer ele. Então, ao invés de eu viver ele, eu estou fotografando para poder comprovar para o outro que meu tempo é produtivo, que eu vivi felicidade. Então, tudo isso tem a ver com essa máquina que você falou e é muita coisa para a gente pensar e muito pouco tempo numa live só, né? Por isso que não vamos estender, a gente já está, acho que na hora, né, Já Silvana? está na hora, É. já vamos ter que pensar numa próxima aí, ou dar sequência nessa, né, Neide? Até o pessoal pode deixar aí as ideias, deixa aí embaixo as opiniões, as sugestões, é bem importante para a gente Tem dar um sequência pessoal também, né? aqui saber sobre alguma coisa, né, algum tema a ser Isso, discutido, coloque. e Deixa eu vai ver ficar mais aí no aqui. Instagram da Jamile, Silvane, o pessoal obrigada, da, obrigada, o, Jamile. pe- o pessoal do meu Instagram aí dificilmente entra quando a gente faz live no outro, não sei se não chama, o Instagram, o que que tem, mas enfim, eu vou deixar disponível também no YouTube, no meu canal aí, quem quiser seguir tá lá, né? É só procurar pelo meu nome, Neide Rosencheck, psicanalista, que vocês vão achar lá o YouTube. E tem mais vídeos comigo e a Silvane lá, tá bom? Obrigada, Silvane, pelo convite, Obrigada, obrigada até pela uma próxima, Neide. parceria. Obrigada, Isso, muito até gostoso de a estar discutindo próxima. isso. Até mais. Até Obrigada, mais, boa noite. pessoal. Beijão. Beijos. Oi, Vi. Beijão.